A obra policial dos livros migrou para o streaming e é a mais nova série original da Netflix. Escrita e roteirizada por Rafael Montes em parceria com a criminóloga Ilana Casoy, confira no Jogo Aberto os detalhes de Bom Dia, Verônica, eletrizante trama de produção nacional. A obra Bom Dia, Verônica veio com uma nova aposta ao suspense nacional. Como foi a ideia central do desenvolvimento dessa trama e principalmente desenvolvê-la ao lado de Ilana Casoy, que é uma criminóloga que estuda o psicológico com aprofundamento dos criminosos? Como foi o desenvolvimento dessa série ao lado dela? Foi muito edificante, assim, porque eu sou, antes de ser um autor de histórias policiais e de crime e de mistério, eu sou um apaixonado por esse gênero. Eu sempre li muito, eu sempre vi muito essas séries, e eu acredito que contar histórias, seja na literatura, no cinema, na televisão, é uma maneira de você criar um imaginário. A gente, por exemplo, a gente acredita que existe um serial killer em Nova York porque a gente já viu filmes em que tem serial killers em Nova York. E a gente já leu livros em que isso acontece. Então, eu acredito que a função de um contador de histórias é ajudar a criar um imaginário. Só para você ter um exemplo, a nossa ideia de Bahia é muito da obra do Jorge Amado. Vem muito desse autor que, de algum modo, pintou e coloriu a noção do que é a Bahia. Né? Então, eu, desde que comecei minha carreira através dos livros, quis ajudar a criar esse imaginário. Meus livros são suspenses, com muitas viradas, com uma pegada que você não consegue parar de ler, mas com elementos brasileiros, histórias passadas no Brasil, em geral no Rio de Janeiro. Foi, para mim, um processo quase automático ir para o audiovisual, porque era uma maneira de eu contar essas histórias para chegar a mais pessoas. E nossa, a quantidade de vezes que eu já ouvi de gente falando: não, história policial brasileira, de suspense brasileira, ninguém gosta, ninguém lê, ninguém vê. E eu fui escrevendo meus livros, felizmente tive o meu público, tenho o meu público, cada vez cresce mais e eu mantenho contato nas redes sociais. E por isso mesmo, ir para as séries foi um caminho, para mim, muito natural. Trabalhar em parceria com a Ilana, desde o livro Bom Dia, Verônica, que nós assinamos como Andrea Kilmore, foi muito legal porque, enquanto eu trago mais esses elementos de thriller, que você não conseguir parar de ver, um jogo de gato e rato com muitos acontecimentos, a Ilana traz elementos da realidade. Ela é uma mulher, uma profissional que trabalhou em casos de grande repercussão, de crimes como o caso Nardoni ou o caso Richthofen, e ela traz essa bagagem que eu acho que dá uma outra complexidade para a história. Então, a Ilana, ela tem esse lado muito forte do perfil psicológico, né? Porque ela realmente é especialista é o que a gente chama de profiler. E do livro para a série, eu precisei fazer algumas mudanças nos perfis de alguns personagens, porque justamente são mídias diferentes, são maneiras, ainda que você conte uma história, você tem maneiras diferentes de contar essa história. E aí eu fiz algumas mudanças, e a Ilana é quem me dava esse suporte de falar: beleza, pode fazer essas mudanças, mas o perfil psicológico, então, em vez de ser esse, já passa a ser um pouco mais esse, para que a história não ficasse frouxa ou sem sentido. Então, sem dúvida, foi de uma importância incrível. E isso estou falando da parte do roteiro. Mas nas fases posteriores, por exemplo, na produção, em que nós estávamos em conversa com os atores, eu falava muito das intenções de cada cena, de quais eram as nuances em cada cena. E a Ilana também trazia essa bagagem de: olha, vamos conversar sobre esse personagem como se ele fosse um personagem real, né? O Bom Dia, Verônica. O título foi a sua primeira ideia ou você teve outras ideias que, no decorrer da escrita, talvez casaram melhor e aí você chegou na conclusão de que seria Bom Dia, Verônica o título tanto do livro quanto da série? A origem do título vem do livro. E o livro, quando eu e Ilana nos encontramos, eu falei que eu queria fazer um suspense psicológico investigativo, justamente porque ela tinha essa experiência com polícia, ela trazia essa bagagem de como funciona uma investigação no Brasil. E aí, claro, eu tinha algumas coisas que eu tinha vontade de fazer. Por exemplo, eu queria que fosse uma trama em São Paulo, já que meus livros se passam todos no Rio. Eu queria sair de algumas zonas de conforto, né? E a Ilana também tinha as demandas dela. Ela queria tratar de serial killers, que é um tema que ela conhece muito bem. Então, a gente foi unindo essas vontades e a gente conversou sobre quem era a protagonista, quem era a principal, né? A gente falou: poxa, vai ser a Verônica,
que é, em vez de ser, nas histórias em geral, é a delegada ou a investigadora, a gente falou, não, vamos fazer ser uma escrivã, ou seja, alguém que ocupa um lugar um pouco mais invisível e burocrático no sistema policial, mas que justamente por isso tem uma maior sensibilidade a alguns problemas e situações que talvez passem despercebidos pelos figurões, né? E aí a Ilana voltou, eu moro no Rio, a Ilana em São Paulo, a Ilana estava no Rio quando a gente teve essa conversa inicial, ela tinha ido para o Rio para a gente pensar o projeto. Quando ela voltou para São Paulo, um belo dia ela acordou e me escreveu um e-mail cujo assunto era Bom dia, Verônica. E o texto era um texto em primeira pessoa no e-mail, falando assim, oi, eu sou a Verônica, eu tenho tantos anos, eu sou assim, assim, assado, eu moro em não sei onde. Foi realmente como se ela tivesse baixado um personagem nela, e ela escreveu um texto em primeira pessoa, não era o livro, não era um capítulo do livro, não era nada disso, era um depoimento em primeira pessoa da Verônica, e o assunto do e-mail era Bom dia, Verônica. E aí foi muito engraçado, porque eu liguei para ela e falei, Ilana, você sabe que agora a gente já tem o título, é Bom dia, Verônica. Aí ela, mas eu não tinha pensado nisso, eu mandei porque eu tinha acabado de acordar, e aí escrevi Bom dia, Verônica, e escrevi em primeira pessoa. E eu acho que isso dá conta de entender um pouco como é o nosso processo, em que não tem... Aí você vai me dizer, quem teve a ideia do título? Não sei, porque quem escreveu Bom dia, Verônica foi ela. Quem olhou aquilo e falou isso é um título, fui eu. Não foi Mas intencional, né? Não foi não foi intencional. intencional. Não foi intencional, é uma coisa que realmente vai se completando. E também a gente já tinha vontade de fazer uma trilogia literária. E nesse sentido, Bom dia, Verônica, boa tarde, Verônica, e boa noite, Verônica, é bem feliz, né? Então a gente pode esperar uma continuação disso aí? Com certeza, literária, estamos trabalhando para ela. Para a série, que acaba de chegar na Netflix, a gente tem ainda, claro, muitas histórias para contar da Verônica, depende do público abraçar essa história. Felizmente, eu tenho visto que as pessoas têm abraçado, o pessoal está curtindo bastante, está maratonando. Duas mentes criativas se uniram e deram origem ao pseudônimo Andrea Kilmore, que foi um pseudônimo adotado por vocês na publicação da primeira leva do livro. Como essa estratégia ela foi pensada e como foi a reação do público, tanto o seu quanto da Ilana, quando descobriram que Andrea Kilmore, na verdade, eram duas pessoas, Rafael Montes e Ilana Casoy? Então, na verdade, é curioso falar em estratégia, porque eu confesso que não teve muita estratégia, não. Foi mais assim, a Ilana tem uma carreira sólida como criminóloga, como autora de não ficção. Eu tenho a minha carreira como autor de livros e já estava criando, né, naquele momento, estava criando já a minha carreira também como roteirista, tinha feito uma novela na Globo. Nós dois tínhamos os nossos caminhos em separado. Então, o nosso encontro, ele não era um encontro para um ajudar o outro porque estava por baixo. Era um encontro mais quase por diversão. A gente fala isso muito um para o outro. Cara, a gente tem que se divertir. Porque se a gente não se divertir... Eu realmente acredito que se a gente não se diverte, as pessoas também que estão vendo não vão se divertir. Então, de início, o pseudônimo veio quase como uma espécie de, olha, se não der em nada, se não der certo, não tem problema, porque era só uma brincadeira, ninguém nunca vai saber que a gente fez isso. Então tinha um pouco esse lugar de descompromisso, o pseudônimo, que era um lugar muito gostoso de ocupar, né? Já que no restante das áreas a gente tinha muitos compromissos, eu os meus, ela os dela. Então o pseudônimo começou como um descompromisso e uma brincadeira com os nossos leitores, que a gente gosta da coisa de suspense, de mistérios, né? Então Andrea Kilmore, Sim, na época fizendo rolou essa um jogada com burburinho os leitores. de quem era Andrea Kilmore. E o nome dava algumas dicas, né? Porque Andrea é um nome masculino e feminino. E Kilmore é matar mais. Então, se era matar mais, era alguém que já estava matando. E em outros lugares, em outras histórias. E a gente revelou numa Bienal do Rio e foi um momento muito legal. Os leitores entenderam a brincadeira, ninguém ficou ofendido, se sentiu enganado. Foi realmente uma grande alegria assim, poder contar para as pessoas. Você, como um escritor do estilo mais dark side, de uma pegada mais de suspense, de mistério policial, existe um trabalho de fazer amarrações durante a escrita e durante o roteiro para que case de uma forma de um suspense que dê a sensação de querer assistir até o final ou ler até o final. Quais foram os pontos mais trabalhados por vocês durante a escrita de Bom Dia, Verônica? Bem, essa questão de manter as pessoas presas, né, na história
é basicamente o que eu faço desde o início e é o que eu mais estudo, ou seja, eu penso muito nisso, como eu consigo, eu brinco que eu gosto que os leitores que leem meus livros, ou agora que vem a série, a sensação é que você entrar num carrinho de montanha-russa em que eu estou sentadinho te esperando, você entra, senta do meu lado, e eu falo, pois bem, aperte os cintos que vai começar a viagem. E a gente vai na nossa montanha-russa, tem looping, Sim. tem queda, tem subida, eu gosto dessa imagem, né? Assim, que você entra nessa montanha-russa e não consegue sair mais até que volta ao final e ufa, fica tudo calmo e acaba. Né? Bom Dia Verônica é um thriller, na série, né? Especificamente. É um thriller, mas eu queria muito, porque o thriller ele é um gênero, mas eu queria muito que tivesse o drama, porque o drama é humano. Ou seja, eu não queria prender as pessoas ou conquistar o público pela violência, porque a violência ela conquista alguns, mas ela é rechaçada por outros. Então, para mim, o mais importante era conquistar pelo humano, pelo coração, pelo drama. E eu acho que Bom Dia Verônica tem muitos dramas. Então, mesmo quem eventualmente não gosta de um thriller, de suspense, ou tem medo, ou fica nervoso com violência, eu acho que pode sim gostar de Bom Dia Verônica, porque é uma história que toca em questões que são pertinentes a todos nós. Deve ter botado alguma coisa no bebê. E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Não tô acreditando que você vai simplesmente taxar a mulher de louca e engavetar. Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Tenho certeza. Você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. A construção de Bom Dia Verônica, seguindo o que você disse agora, sobre essa sensibilidade, quem assiste e quem lê, tem como plano de fundo algumas denúncias, alguns assuntos socialmente importantes, o abuso de poder, a negligência por figuras públicas em tratar sobre crimes contra a mulher, o feminicídio, violência doméstica, abusos no geral, corrupção. Esses pontos de denúncia como plano de fundo foi algo estudado por vocês ou algo que vocês trouxeram ainda mais para descrever de uma forma visual na própria série? Então, já era uma preocupação desde o livro, porque uma coisa que eu percebi, Luana, ao longo da minha carreira, e percebi logo no início, felizmente, é que as histórias são a melhor maneira de você entrar no coração das pessoas. Se você vira para alguém que é machista e fala, você é um machista, não seja assim, se você aponta o dedo, a pessoa fala, eu não sou nada, você que é chato, vai para lá e pronto, acabou. Entende? Agora, se através de uma história você mostra como é alguém machista e faz a pessoa, sem falar que ela se enxergar naquele personagem, ela faz, caramba, eu não posso ser assim. A história ela sempre teve, isso eu estou falando da literatura, do cinema, da televisão, ela tem um potencial de levantar assuntos, de questionar, de provocar, de cutucar feridas, que é incrível. Então, desde o início, a gente tinha muito claro que, assim, fazer uma série na Netflix é atingir 190 países, é uma alegria, é uma conquista. Mas a gente vai desperdiçar esse alcance tão grande só contando uma história, sendo que a gente pode, além de contar uma história, discutir assuntos importantes, trazer novas camadas, trazer reflexões, lançar perguntas. Você tem certeza que a gente só vai contar uma história? Não. Então, por isso mesmo, eu acho que no primeiro plano tem a história que engaja, que tem viradas e tudo mais, mas, para quem vai num olhar mais atento, tem muitas outras camadas e questões ali sendo discutidas, bem mais profundas e complexas, encorpadas, encapsuladas numa trama policial que você não consegue parar de ver. Como foi adaptar o livro, migrar desse universo literário para a plataforma de streaming Netflix, mantendo fiel à história, mas como você já disse, teve algumas alterações, mas como você trabalhou dessa forma que na leitura é muito mais o imaginativo do leitor, e o assistido, o visual assistido, você justamente resume basicamente a sua ideia de retratar. Como foi fazer essa readaptação para a série, do livro para a série? Uma frase que eu repetia com frequência era que desapega do livro, eu falava. A gente tem que desapegar do livro. A grande questão era encontrar a essência do livro. O que é a essência dessa história? E, tendo a essência da história, contá-la no formato audiovisual. Mas, para que a essência continuasse lá, mudanças pontuais eram necessárias, eram importantes para que a história continuasse funcionando. Então, por exemplo, há personagens novos, há trilhas novas, há acontecimentos novos que acontecem só na série, há coisas que ficaram para o livro, as duas maneiras de contar, o livro e a série,
são complementares. Se você já leu o livro, pode ver a série de coração aberto. Se você não leu o livro, vê a série primeiro e depois, ao ler o livro, você ainda vai ter novas surpresas, novos elementos, novos detalhes que talvez na série você não encontre. Muito obrigada, Rafael Montes, por dividir conosco algumas curiosidades por detrás de Bom Dia, Verônica. O mercado cinematográfico nacional está crescendo, tendo reconhecimento, ganhando holofotes fora do Brasil, e também é um espaço até mesmo para escritores, roteiristas, diretores poderem colocar os seus talentos em atividade. Você enxerga isso, você está vivendo isso atualmente. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, muito obrigada por ceder esse tempo para a gente. Só deixe um espaço para que você mande uma mensagem para os seus leitores, para os seus futuros leitores e para quem vai assistir a série também. Convido todo mundo a maratonar, tem muito suspense, muita ação, é uma série que eu tenho visto as reações no Twitter e no Instagram, as pessoas estão impressionadas assim, e viciadas e não conseguem parar de ver, não conseguem desgrudar da cadeira. Tenho certeza que vocês, quem der uma chance, vai curtir, vai entrar nessa história. E se eu sei que muita gente tem alguns certos preconceitos ou ressalvas com a produção brasileira, mas é como você bem disse, Luana, a gente está crescendo cada vez mais. Quanto mais produções a gente tiver no cinema, na televisão e na literatura, melhor serão essas produções. Como profissional, todos nós vamos crescendo. É inegável que eu, Rafael, ao fazer essa série, agora eu já sou um outro profissional do mercado. E para a próxima série que eu fizer, eu já trago toda a bagagem e aprendizado de ter passado pelo que eu já passei na sala de roteiro, na produção executiva, nas leituras, na filmagem. E eu estou falando de mim, mas toda a equipe sai transformada e melhor. Que o mercado nacional da cinematografia brasileira continue ganhando espaço, muitas obras literárias consigam migrar para a série, para a produção audiovisual. Agradeço novamente a sua participação. Continuem acompanhando os conteúdos da TV UVA nas mídias sociais e até o próximo Jogo Aberto. Tchau, tchau.